todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para trazermos a palavra de Deus, hoje com o nosso assunto, um chamado ao arrependimento. Nós vamos falar hoje sobre essa chamada e também sobre o arrependimento, né? E o que já me deixa aqui maravilhado é que há um chamado, Deus se preocupa em nos chamar para esse arrependimento. Deus é um convite, né? É uma chamada para nós nos arrependermos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos fazer um momento de oração. E nesse momento de oração, eu quero dizer para você que você pode ser curado, você pode ser liberto de alguma dependência, você pode receber a bênção de Deus através da oração, através da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Então, não perca a oportunidade de estar ligado no Senhor, esperando de Deus aquela resposta que você está precisando, tá bom? Em nome de Jesus, receba o milagre do Senhor nesta hora. Senhor da glória, Senhor amado, eu te apresento, meu Deus, os nossos amigos e irmãos que estão assistindo, Senhor, esta aula da escola bíblica. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor entre com providência, operando maravilhas, quebrando toda barreira, toda muralha, abrindo as portas, Senhor, para o teu povo, para os teus filhos, para os nossos amigos que ainda não te conhecem, mas que podem, Senhor, vir a te conhecer através desse ensinamento, desse chamado ao arrependimento. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, nesse momento eu vou convidar você para estar adorando ao Senhor conosco. Os nossos hinos sugeridos nesse domingo é o hino 191. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus nesse momento com o hino 191 da nossa harpa cristã, e também o 422 também é o outro hino sugerido. No final estaremos soltando o 422, mas agora nós vamos para o 191 da nossa harpa cristã. Vamos adorar. Thank you.
Muito bem, estamos de volta com a sua palavra, a palavra de Deus. Um chamado ao arrependimento é o nosso tema nessa manhã maravilhosa. Texto áureo diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo de número 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Nós temos hoje a oportunidade de aprendermos um pouco mais a respeito do Salmo 51, que vai ser a base, da nossa aula nessa manhã, quando Davi é chamado ao arrependimento, é quando Davi reconhece o seu pecado e confessa as suas transgressões para o Senhor, e o Senhor não deixa, de graça, o Senhor abençoa mesmo, o Senhor perdoa quando nós chegamos ao arrependimento. Então vamos lá, no tópico 1 da nossa lição, nós já temos aqui um contexto histórico. Nós vemos que o Salmo 51, ele ecoa a angústia, ele apresenta aqui a angústia causada pelo pecado e o sintoma nefasto, do pecado, da desobediência e aos preceitos do Senhor. Então o Salmo 51, ele vai apresentar o que o pecado produz na vida do ser humano, Nós vamos observar que o pecado, ele afasta o homem de Deus, ele tira o homem da presença do Senhor. Então ele só vai causar transtorno, ele só vai causar dores, ele só vai causar angústias. E é isso que o Salmo 51 vem nos ensinando nessa manhã. Ou seja, o pecado conduziu Davi a um estado de completo esvaziamento espiritual, Tópico 1 traz contexto histórico. Contexto histórico de quê? Contexto histórico do Salmo 51. Nós vemos que ele, no Salmo 51, ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos que o pecado produz no homem. Então, o pecado da desobediência, aos preceitos do Senhor. E também mostra que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado profundo de esvaziamento espiritual, ou seja, o pecado afasta o homem de Deus, O pecado afasta o ser humano da presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso precisamos vigiar e orar, para que nós não venhamos entrar ou cair em tentação. Tópico 1 diz assim: as transgressões de Davi. Vamos ver aqui algumas transgressões que Davi cometeu na sua trajetória, Nós vamos ver aqui o processo que antecedeu o pecado de Davi. Primeiro, significativas as duas expressões, ou seja, temos duas expressões aqui muito significativas. A primeira delas é que era tempo em que os reis saem para a guerra, E Davi, porém, ficou, ou seja, quando é tempo de estar na guerra, é bom estar na guerra, Se ficar em casa, vai dar problema. E quando é tempo de estar em casa, é tempo de estar em casa. Se for para a guerra, vai dar problema. Então, tudo no seu tempo devido é o que o nosso comentador está querendo nos ensinar nessa oportunidade. Então, quando era tempo de Davi estar na guerra, Davi estava no palácio, passeando na varanda do seu palácio. E aí encontrou o problema ali do lado, Então, primeiro, significativa as duas expressões. Segundo, olhou e desejou, É o mesmo que aconteceu com a Eva lá no jardim. Olhou para a fruta e desejou. E aí não conseguiu se controlar, Não conseguiu controlar-se. Terceiro, deitou-se com ela
e adulterou. Então nós estamos vendo aqui algumas coisas que antecederam o pecado de Davi e o pecado em si que ele cometeu, que veio a defragrar vários acontecimentos na vida de Davi, né? Nós vemos que ele deitou-se com Betseba e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Nós temos duas decisões que podemos tomar na nossa vida física e espiritual. Uma é obedecer os preceitos do Senhor e abandonar o pecado. E a outra é ceder ao pecado e afastar-se de Deus. Mas o conselho para nós é que nós sempre estejamos obedecendo, escolhendo obedecer, escolhendo estar com Deus, escolhendo estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Aí nós vamos ver que as bênçãos do Senhor serão grandes em nossa vida. O nosso comentador está dizendo na nossa lição que nós temos sempre essas duas oportunidades, essas duas escolhas para nós fazermos na nossa vida: obedecer ou desobedecer. Se obedecermos, temos a bênção de Deus e o Deus da bênção na nossa vida. Se desobedecermos, então escolhemos a nos afastar de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que mesmo que você veio pecar, mesmo que você veio cometer o erro, mesmo que você veio cair, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está intercedendo por nós. Se você cometeu um erro, ainda não acabou tudo. Olha, o chamado hoje aqui é ao arrependimento. Se você errou, arrependa-se, porque o Senhor tem muitas bênçãos, muitas maravilhas para a sua vida, tá bom? Glória a Deus por isso. Continuando a nossa lição, nós vamos aqui para o tópico 1.2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Meus irmãos, nós temos aqui a consequência do erro, né? Nós temos aqui a consequência do erro de Davi. Quando ele cometeu o pecado, nós vemos que em decorrência do ato pecaminoso, Betseba, ela veio a engravidar por causa do adultério com Davi, ela veio a engravidar. E aí aconteceu que ela grávida, o Davi estava em maus lençóis, porque a palavra de Deus nos afirma que o costume era qual? Era que morressem os dois apedrejados. E aí Davi passou a procurar uma forma de esconder, né, esse pecado, que não é bom, né, que não é bom esconder o pecado. Se pecou, então arrependa-se e confesse o pecado e deixe, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se eu pequei, confesse, deixa, e o Senhor vai usar de misericórdia. Mas Davi queria fazer o contrário. Davi queria esconder, e ele sabia, lá em Levítico, né, capítulo 20, verso 10, está nos dizendo que a pena era de morte, né? Assim Davi planejava encobrir o seu pecado com os seguintes atos. O primeiro ato que ele cometeu para encobrir o pecado dele, determinou que Urias descansasse, ou seja, mandou que Urias viesse da guerra para que ele pudesse descansar, no intuito de que Urias fosse dormir com a sua esposa, para que ele pudesse, para que o filho que nascesse ali poderia ser encoberto ali, para dizer que era de Urias, e Davi se livrar. Mas isso não aconteceu, não é? No entanto, esse plano fracassou. Fracassando o primeiro plano, vem o segundo plano: festejar com Urias.
fazer festa, embebedar Urias, para que Urias viesse a dormir com a sua esposa e ele viesse encobrir também. Esse era o mesmo intuito, né? E assim também não aconteceu. Terceiro plano agora, com o fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Betseba, que é outro plano, né? Para poder sempre esconder. Mas, no entanto, irmãos, Deus não se deixa escarnecer e nós não podemos esconder de Deus o nosso pecado, a nossa transgressão. Sai mais barato nós sofrermos os danos, sai mais barato nós sofrermos as consequências do pecado, confessando o pecado, confessando a Deus e confessando aos nossos líderes, dizendo que pecamos, porque é promessa do Senhor. Se pecar, tem um advogado. Agora também não vamos fazer disso uma profissão. Vou pecar porque eu tenho um advogado mesmo diante do Pai. Eu posso pecar hoje, pedir perdão amanhã e dá tudo certo. Não pode ser assim, não. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado não é de Deus. Então, se fracassamos, se erramos, se pecamos, se cometemos um erro, tudo bem, vamos pedir perdão, vamos nos arrepender, mas não vamos fazer disso uma profissão, não vamos fazer disso um costume, né, de estar pecando e pedindo perdão e pecando. Aí já vai chegar num ponto que nem você mesmo sabe como é que está diante de Deus, de tanto pedir perdão e de tanto pecar ao mesmo tempo, né? Então é necessário que haja um arrependimento. Nós vimos aqui que para se livrar da pena de morte, Davi tentou esconder o seu pecado, mas não conseguiu, né? Era um engano dele, porque se ele esconde o pecado, aí é que ele seria morto mesmo, porque se não fosse morto fisicamente, mas seria morto espiritualmente, porque ele já estava sentindo o esvaziamento da sua alma, né? Já estava sentindo o esvaziamento da sua alma, tanto que ele, no Salmo 42, ele diz: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma, né? Então, já estava sentindo o esvaziamento. Davi aqui, ele esforça, né? Ele se esforça. Davi aqui se esforça para esconder o pecado. Mas os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais poderão estar escondidos aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 11 a 13 nos diz isso, né? Nós não podemos esconder as nossas transgressões, nós não podemos esconder os nossos pecados. Precisamos colocá-los diante do Senhor. Isso se nós quisermos, né? Se nós tivermos o desejo, a vontade de ir morar no céu, né? Se nós tivermos a vontade de ir morar no céu, então nós precisamos confessar as nossas dívidas, confessar os nossos erros ao Senhor. Um chamado ao arrependimento. Mas estou falando sobre arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Irmãos, para ser muito simples na tradução desse nome, dessa palavra, eu vou falar bem rápido aqui o que significa isso, e também como realizar isso. Vamos dizer que você está andando para o norte, então você arrepende-se e volta para o sul, de onde você saiu. Amém? É isso, é dar meia volta. Arrepender-se é dar meia volta, é voltar para o local. Lembra lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que lembra-te onde tu caíste, volta e te arrepende. É isso, nós temos que voltar. Quando eu volto, é porque eu me arrependi. Quando eu volto, é porque eu quero mudança. Quando eu volto, é porque eu quero mudar de direção. É porque eu estou achando que essa direção que eu estou não está boa. Não é a direção que Deus escolheu para mim. Então eu volto.
volto para fazer a vontade de Deus, volto para servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, volto para fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vimos aqui, vamos agora para o encontro de Natã, o profeta de Deus, encontrando-se com Davi. Tópico 1.3, Natã, o profeta de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Nós não podemos esconder de Deus as transgressões, as falhas, os erros. Louvado seja Deus. Precisamos confessar ao Senhor. Louvado seja Deus. Para Davi a situação estava resolvida. Quando Davi manda matar Urias, manda colocar Urias na frente da batalha para Urias morrer, ele pensou, bom, agora já está solucionado, né? Não tem problema mais, o problema foi solucionado. Isso não acontece muitas vezes? Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem, não, está tudo bem, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou prosperando, Deus está falando comigo, Deus está usando pessoas para falar comigo. Davi também pensava do mesmo jeito, pensou que estava tudo certo, quando o pecado estava escondido, quando o pecado estava lá debaixo do tapete. Mas uma hora Deus enviou um homem de Deus para falar com ele. Davi agora recebe o profeta Natã. O profeta Natã, Davi nunca imaginava, né, que seria visitado pelo profeta Natã, um homem de Deus, mandado por Deus, né? E o pecado encoberto e denunciado. Davi nunca pensava, a gente tinha esquecido essa questão desse pecado. Mas tem uma coisa, e no Salmo 51, o salmista Davi ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não tinha esquecido, estava sempre lhe machucando, lhe magoando, lhe maltratando. Mas como ele sabia que tinha uma sentença de morte para aqueles que adulteravam, ele continuava com o pecado escondido. O que é que eu e você muitas vezes não confessa o pecado? Muitas vezes para não perder uma posição, muitas vezes para não perder um status, muitas vezes para não perder aquilo que foi tão difícil de conseguir. Mas há uma sentença de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas por outro lado, ela diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se você e eu pecarmos, lembre-se, é melhor confessar. Para sair dessa sentença mal, dessa sentença de morte. Porque a cobrança vem. Pode estar tudo bem agora. Pode estar tudo bem nesse momento. Mas pode passar anos. E aí você vai ter que se apresentar diante de Deus. E quando se apresentar diante de Deus, vai ser sem misericórdia, porque a misericórdia é agora. A graça, ela é agora. Se partir para a eternidade sem Deus, não vai para o céu, porque há um pecado escondido. Há uma dívida que não foi paga. Há uma dívida que não foi sanada. Há algo que precisava ser acertado em vida e não após a morte. Então nós vemos aqui que ele achava que estava tudo bem, está tudo certo, o pecado foi esquecido, né? Está tudo bem, o povo nem sabe mais disso. Mas aí o profeta Natã chega e começa a contar uma parábola para Davi. E aí, naquela parábola tinha os personagens. E Natã começou a contar, olha rei, tinha um homem rico e um homem pobre.
E o homem rico com muitas ovelhas, o homem pobre só tinha uma ovelha. E o homem rico vai e toma essa ovelha desse homem pobre. Davi, muito justo, fica indignado, fica irado e diz que esse homem precisava morrer e, além de morrer, precisava pagar essa ovelha 4 vezes mais, que era o costume de Israel. E Natã, muito usado por Deus, muito corajoso, muito cheio de Deus, né? Disse: esse homem é o Senhor. Mas é interessante, irmão, eu fico feliz em estar vendo essa ação de Davi, que ele não diz que não, ele não esconde o pecado, ele não dá desculpa, porque muitas vezes o erro de muitas pessoas é dar desculpas, é querer enganar a Deus, é querer justificar o seu erro diante de Deus, diante dos nossos líderes, e nós não podemos. Davi não faz isso. Davi cai no chão e se arrepende, né? A Bíblia nos mostra que ele se arrepende. Nesse momento, Natã denuncia de forma direta que este homem era Davi, segundo Samuel capítulo 12, versículo 7. E ele vem ao arrependimento. E eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele, quando se trata da sua justiça, ele não faz acepção. Mesmo sendo rei, Davi vai pagar as consequências do seu erro. Não importa a posição que eu ou você exerce, não importa se somos pastores, se somos líderes, se somos membros, se somos congregados, se somos reis, se somos deputados ou presidente da república, vai pagar pelo que fez. Uma hora chega a conta para ser acertada. E o melhor, sabe o que é? É arrepender-se. O melhor é voltar-se para Deus, é falar com Deus, é buscar a Deus, é servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, porque nós precisamos fazer hoje. O que diz a Bíblia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não espere que outro venha te examinar. Não espere que o pastor te examine, porque isso não vai acontecer. Não espere que as irmãs do Círculo de Oração venham te examinar, porque isso não vai acontecer. Eu é que preciso me examinar, eu é que preciso estar voltado para Deus e falando para Deus o que preciso dele, o que necessito receber dele. Então, nós precisamos voltar-se para Deus. Então, agora nós vamos para o tópico 2, o caminho do arrependimento. Nós vamos ver aqui alguns itens que tem no caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natã relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. Natã aqui começa a dizer para Davi os seus feitos, as suas vitórias que Deus lhe fez. Uma das maiores delas, uma das maiores vitórias que Deus deu a ele, é exatamente a vitória contra Golias, que é a mais conhecida, mas teve muitas outras vitórias. Davi foi tirado de detrás das ovelhas, né? Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Deus levou Davi a ser rei de Israel. Então é uma grande vitória, e tantas outras contra Saul, contra os outros inimigos de Davi. Deus sempre dando vitória, né? Então nós vimos aqui que Davi agora, Natã, ele fala para Davi, né, das suas vitórias. Logo Davi, quando ouve Natã dizendo que era ele o homem que pecou, se você vai ver em 2 Samuel capítulo 12, versículo 12, Davi se arrepende, confessa o seu pecado e pede perdão. Isso é um ato lindo, é um ato maravilhoso, é um ato de vitória, né? Muita gente não pede perdão pensando que vai passar por fraco, pensando que vai passar
por derrotado. Derrotado é quem não confessa. Derrotado é quem guarda o pecado. Derrotado é quem esconde as suas transgressões para poder guardar um status, para poder zelar por um status que vai levá-lo para o inferno, com certeza, se não confessar o seu erro, né? Tópico 2.1, reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3. No começo dessa aula, eu disse que Davi não se esquecia do seu pecado. Olha aqui no verso 3, como ele está dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele estava sempre lembrando daquele erro, que precisava voltar-se, precisava arrepender-se, precisava acertar aquilo, e não tinha condição. Mas como a nossa lição hoje tem um assunto chamado um chamado ao arrependimento, Deus lhe dá uma oportunidade de arrepender-se. Quem sabe não é hoje, irmão, irmã, o momento que Deus está dando para você arrepender-se. Talvez seja hoje o chamado de Deus para você procurar o seu pastor, a sua pastora, e confessar o seu erro, dizer para eles que precisa de passar por uma disciplina, que precisa acertar isso com Deus, não pode deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Precisamos acertar isso logo. Em nome de Jesus, não deixe para amanhã. Confesse hoje, busque hoje o arrependimento, né? Então, no caminho do arrependimento, o que tem? Nós temos o reconhecimento e confissão do pecado. Esse é o caminho do arrependimento, não é? Reconhecimento e confissão. Porque, então, o que tem no caminho do arrependimento? Reconhecimento e confissão do pecado. É isso que tem. Então, observe que ele sabia profundamente dos seus erros. Ele conhecia os seus erros. Nós conhecemos os nossos erros. Nós não precisamos de alguém falando para nós: você errou aqui, errou ali, errou... Porque todos temos uma consciência e sabemos o que é certo e o que é errado. Então não espere alguém vir falar com você. Fale com o Senhor logo agora, hoje. Não deixe para amanhã, não é? No caminho do arrependimento existe reconhecimento e confissão. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Tá vendo? Observe que eu terminei de ler aqui que Davi tinha sensibilidade, né, a ponto de reconhecer o seu pecado. Ele tinha. Essa ação deixa óbvio o arrependimento. Por quê? Por que deixa óbvio o arrependimento, essa ação do reconhecimento? A ação do reconhecimento, eu reconhecer que pequei, deixa claro o meu arrependimento. Por quê? Porque sem reconhecimento, não há arrependimento. Enquanto eu não reconhecer que pequei, eu não posso me arrepender. Não há arrependimento. O arrependimento aí é falso. Há um remorso. Eu pequei, mas foi por causa... Não é reconhecimento. Você pecou? Sim, pequei. Davi foi assim. Esse homem é o Senhor, rei. Sim, pequei contra o Senhor. Pequei mesmo. Reconhecimento. Quando ele reconheceu, ele se arrependeu. Ele mostrou para Deus que havia realmente pecado, né? Atualmente, a ausência da sensibilidade espiritual é grande. Há uma ausência de sensibilidade espiritual. As pessoas não estão sensíveis a Deus. As pessoas não estão sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando e as pessoas não estão ouvindo mais. Não estão sentindo mais a presença do Espírito Santo.
Acha que pecar virou normal, tá tudo certo, o que era pecado há 10 anos hoje já não é mais, há 20 anos pior ainda. Mas o que era pecado lá quando foi escrito a Bíblia continua sendo pecado hoje, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje se busca muito o Deus da prosperidade. Há um perigo nisso, irmãos. Hoje se busca muito o Deus da prosperidade, mas o Deus do perdão, o Deus que leva para a salvação, não estão buscando mais. Acha que ganhar dinheiro é o suficiente. Acha que comprar um carro novo é o suficiente. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar o Deus da salvação, né? Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Salmo 32, versículo 3 a 5. Isso é perigoso, é um caminho perigoso. É um caminho onde, pastor, então não posso buscar ser rico? Pode sim. Se buscou o arrependimento primeiro, você vai prosperar, porque Deus tem isso para nós. Deus nos faz prosperar quando nos arrependemos. Porque a prosperidade financeira sem o arrependimento não é de Deus. Simplesmente o homem ganhou dinheiro, mas não prosperou. A prosperidade de Deus não quer dizer que todos vão ganhar dinheiro. A prosperidade de Deus é estar com Ele. Essa é a prosperidade, é receber graça, é receber perdão, é arrepender-se, é voltar-se para estar com Deus, guardando um tesouro lá no céu, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Essa é a prosperidade. A recomendação de Deus é essa: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro ganhar dinheiro e depois a justiça de Deus e, se sobrar tempo, o reino de Deus. Não é assim não, está errado, né? Então, há um chamado para o arrependimento. E esse chamado você está recebendo hoje para se arrepender. A confissão e o pecado, ainda estamos no caminho do arrependimento. A confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Salmo 51, verso 4. Então, estamos aqui no tópico 2.1.2, a confissão e o pedido de perdão. Quando eu confesso e peço perdão, o que acontece? Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Os pecados não confessados, sabe qual é o fruto dos pecados não confessados? O afastamento de Deus. Nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. Isso independente do cargo, independente da posição eclesiástica ou social da pessoa. Afasta ele de Deus. Pode até ter uma boa oratória, pode até ter cantar muito bem, pode pregar muito bem, pode ter uma boa dicção, mas se tiver o pecado escondido, você está fora da presença de Deus, né? Eu estou sendo direto porque há um chamado para o arrependimento. E quando se chama para o arrependimento, não pode ser com mamão com açúcar, não. Tem que ser, né, caldo de mocotó mesmo, para poder a pessoa tomar aquele choque, porque já está dormente com o pecado escondido. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Esse é o mais importante. O mais importante é nós reconhecermos que estamos na presença do Senhor, é reconhecermos que estamos em pecados e confessar esse pecado e receber de Deus a sua presença, receber de Deus a sua misericórdia, receber de Deus o seu perdão. Não há coisa melhor do que o perdão de Deus na nossa vida. Porque com o perdão de Deus, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós voltamos a servi-lo.
nós voltamos a ter contato íntimo com Deus. E sem o perdão de Deus, nós temos afastamento de Deus. É o contrário. Está vendo? Então, quando nós nos arrependemos, nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é santo e Ele quer que nós também sejamos santos. Quando nós confessamos, o Senhor aceita as nossas limitações. E Ele aceitando as nossas limitações, Ele nos perdoa. Mas para isso acontecer, precisamos confessar, precisamos nos arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. O perdão não aniquila as consequências. Irmãos, para sermos rápidos e sucintos nesse tópico, o perdão de Deus, ele impede que nós vá para o inferno, que nós sejamos condenados com o mundo, mas não aniquila as consequências. Davi sofreu consequências terríveis. A Bíblia promete ali para Davi que a espada não se apartaria da sua casa. Então há uma consequência. As consequências você vai sofrer. Ah, mas eu confessei, tá? É pior do que quando antes de eu confessar. É verdade, porque o Senhor está nos limpando. O Senhor está tirando de nós aquela angústia, aquela falta de comunhão com Ele. Ele está nos limpando, Ele está tirando, nos purgando, né? Para que nós possamos ter comunhão com Ele novamente. As consequências dos nossos erros vamos sofrer, vamos padecer. Porém, quando essa plantação ruim, né? Porque quando eu peco, eu plantei semente ruim, então vai nascer uma roça. Essa roça eu tenho que colher. Mas depois que terminar de colher essa roça aí, essa roça ruim de espinhos e abrolhos, você vai plantar coisas boas. E aí você vai ter uma roça boa para você colher. Você vai ter condição de colher bênçãos da parte de Deus, de colher a roça boa que você plantou. Comece a plantar coisa boa e comece pelo arrependimento. Sabendo que Davi sofreu muito, né? Nós vimos aqui 2 pontos devem ser observados. 2 pontos. Primeiro, o perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Você quer ter acesso a Deus? Você quer parar de fingir? Você quer parar de estar sorrindo quando era para estar chorando? E muitas vezes a pessoa dá sorrisos diante dos outros, mas quando chega lá no seu quarto, diante das 4 paredes, aí cai a máscara cai. E aí a pessoa começa a cair em si e a angustiar-se. Isso é um pecado, isso é a falta de Deus. Pare de fingir para o mundo e seja sincero para Deus e tudo vai dar certo. Sem contar nas enfermidades que é causada por causa da angústia, por causa do pecado escondido, a ausência de Deus na vida. 2. Mesmo sendo perdoados, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. Mateus 6, verso 13, né? Vigiai e orai, né? Então, nós precisamos confessar. Isso aqui foi o caminho do arrependimento, não é? Tópico 3, os pedidos do salmista. A sua intimidade com Deus foi afetada, a sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. E o primeiro pedido que ele expressa a Deus, no tópico 3.1, conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Ele precisava, Salmo 51, versículo 6, ele desejava, ele ansiava, depois que ele confessou o pecado,
ele agora chega para Deus para fazer pedidos para Deus. E o primeiro pedido que ele faz a Deus, primeiro pedido, conhecer a sabedoria, ser cheio de sabedoria. E nós vemos, irmãos, que em todos os problemas que Davi consultou a Deus, Davi saiu vencedor. Davi venceu. Por que nós não podemos pegar esse exemplo para nós? De todo problema que nós tiver, nós apresentar para Deus. Porque Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória, basta nós apresentar para Ele. Nós precisamos ter uma coisa que pouco se usa. Sinceridade. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com um verdadeiro coração. De carabachai, de cantaramaia, oh, me cantaremachuia. Precisamos ser sinceros, verdadeiros. Errei, Senhor, pequei, cometi um erro, Senhor. Mas preciso da Tua ajuda, preciso da Tua misericórdia. Preciso da Tua bênção. Preciso voltar, Senhor. Preciso estar de novo na posição que eu estava. É isso, meu amado, é isso, minha amada. Faça isso hoje. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor? É respeito. Se eu tento esconder alguma coisa de Deus, eu não estou respeitando Ele, porque eu estou dizendo que Ele não sabe de nada, enquanto que Ele é onisciente. Já pensou? Como que eu vou esconder um pecado de Deus, irmão? Ele é onisciente, Ele sabe. Eu posso esconder do meu pastor, posso esconder da minha igreja, mas não vou esconder de Deus, porque Deus sabe. E quem vai prestar conta comigo e eu com Ele é Deus, né? É Deus quem vai pedir conta de mim. Preciso confessar para Ele. Esse é o chamado ao arrependimento. O segundo pedido que ele faz para Deus é: purifica-me com ísopo. O ísopo, irmão, segundo o nosso comentador, ele era um arbusto aromático que era usado na purificação. Também ele foi usado para passar o sangue lá nos umbrais da porta, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, que Deus mandou que passasse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Foi usado ali também, e era usado, como eu disse já, na purificação, né? Quando ia fazer os holocaustos, né, da purificação, era usado ali também, né? E Davi sabia disso. Ele disse: purifica-me, limpa-me com isso, ou seja, passa o teu sangue em mim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se estamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que está escrito em João capítulo 1, verso 7. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E para nós finalizar, o terceiro pedido dele: a alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12, alegria e salvação. Então nós vemos aqui que duas lições aprendemos aqui. Primeiro, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria da salvação. Então nós não podemos ser pessoas tristes. Nós precisamos ser alegres. Ser alegre é um mandamento. Ser alegre é uma ordem de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não estamos alegres no Senhor, estamos fracos, né? Então, segundo,
O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Veja que é o contrário. Né? O caminho do pecado, o caminho do pecado conduz à tristeza e conduz à morte. Então, precisamos entrar pelo caminho da santidade, que conduz à alegria e conduz à salvação. É o que o salmista pede para Deus, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo e nem a alegria da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, que o Senhor Deus te guarde, te fortaleça, te abençoe, te dê vitória, em nome de Jesus. E até a próxima lição, quando vemos estudando, a próxima lição será a lição de número 7, confiança em tempos de aflição. Quero agradecer a Deus e a sua paciência de estar nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Você pode assistir essas aulas também pelo canal do YouTube Comentários através da Bíblia. Vai lá, se inscreva e é tudo gratuito, você pode se inscrever gratuitamente, é o nosso canal e ali estaremos postando e você recebe automaticamente no seu celular, no seu computador. Bom, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor por estarmos aqui. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima aula.